Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Iniciamos mais um Podiumcast esportivo, realizado pela ACMESP, Associação dos Secretários Municipais de Esporte e Lazer do Estado de São Paulo, com o apoio e a produção da Suen TV, onde eu agradeço toda a equipe que esteja aí e que está com nós há tanto tempo. Hoje estamos recebendo um amigo, uma pessoa que eu conheço há bastante tempo e que atua também tanto na área pública como privada e numa atividade diferente do que a gente tem recebido aqui, porque é um jornalista. É um jornalista e que tem um viés também e uma paixão na área de esporte, como também ele é uma pessoa com uma pós-graduação no marketing esportivo. Estamos recebendo o Eduardo Micheletto. Tá bom? Obrigado, Mauser. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. É sempre muito bom falar sobre esporte, né? É um prazer falar sobre esporte e falar sobre comunicação e esporte melhor ainda, né? Porque a comunicação ela tem um papel fundamental, não só no esporte, mas se tratando de esporte, ele traz a visibilidade, ele traz a importância e ressalta o papel que é feito pelas empresas e pelas modalidades esportivas. Não, que bom. Como eu te falei, é uma experiência nova aqui. Você que era o homem que teria que estar entrevistando e está sendo entrevistado. E, nesse sentido, eu quero que os nossos internautas, os nossos assistentes, as pessoas que nos acompanham, vejam a importância dessa área de comunicação dentro de um sistema, não só público, mas também na iniciativa das entidades esportivas. Como pode ser feita essa atuação para que realmente possamos elevar o nosso patamar nesta área? Porque eu acho que ainda existe alguma deficiência nesse sentido, levar para a sociedade o que está acontecendo ali. Nós temos um grande problema estrutural no país, porque o que acontece? Você chega na época da Olimpíada e você vai falar, nossa, eu não sabia o nome desse atleta. Então, não existe um trabalho de divulgação, de acompanhamento das modalidades esportivas. Então, precisa, primeiro, criar essa base, ter todas as instituições terem essa divulgação, terem esse acompanhamento e essa preocupação de mostrar o seu serviço para a sociedade, né? E você vai, assim, criando uma cultura organizacional dentro da sociedade em que há esse acompanhamento, com divulgações de matérias, com acompanhamento das TVs, enfim. E você acaba fomentando o surgimento de novos atletas também, né? Isso acaba sendo algo natural para todas as áreas, né? Então, por exemplo, tivemos aí o exemplo da judoca Beatriz Silva, né? Um brilhante trabalho, uma medalha extremamente merecida. Mas você sabe o que ela está fazendo hoje? Você sabe o que ela fez há 2 anos atrás? Porque não foi feito um trabalho de divulgação. É verdade. Esse nome, ela só é trabalhado no período de Olimpíada. Tivemos também a Rebeca Andrade. Grande Rebeca. Né? Ela teve um trabalho importantíssimo, ela passou por Guarulhos, mas só é lembrado isso pela base quando ela ganha medalha. Isso não é conversado, isso não é mostrado tanto quanto deveria ter sido mostrado. Então, assim, deveríamos ter mais trabalhos nesse sentido de divulgação, onde a imprensa teria um espaço maior, né? É que, normalmente, assim, os jornalistas eles se formam para trabalhar no futebol, né? E eles não pensam nas outras áreas. Poxa, o vôlei é muito forte, o vôlei é respeitadíssimo, né? E outras modalidades também. Poxa, você tem o basquete, você tem o boxe e tantas outras. E elas precisam ter esse espaço, né? Para que seja fomentado novos nomes e que também elas ganhem visibilidade dentro do povo brasileiro. Bom, você chamou atenção uma coisa muito importante. Nós realmente temos uma imprensa especializada no futebol. E outras modalidades, o que eu percebo são ex-atletas que se esforçam e que, pela experiência deles na área, na atividade, eles venham a contribuir na transmissão.
mas eles dão todo o suporte. Mas será que são formados? Tem esse viés de serem jornalistas? É. Pode ser que tenha. Eu posso dizer e garantir uma coisa. O Marcelinho Carioca foi o primeiro atleta, pelo menos que eu conheço, de futebol que fez jornalismo. Se formou em jornalismo. É. Então, não sei se outros fizeram. Mas tem a Jaqueline, que é a mulher do Murilo, que ela é do vôlei, uma excepcional atleta, medalhista, bicampeã olímpica e que também fez jornalismo. Então, ela vai ter realmente um espaço muito grande que a imprensa possa contratar, porque tem experiência de quadra, tem legitimidade na formação e que pode contribuir muito. E você disse tudo, ninguém lembrava e nem sabia quem era a Beatriz. Nós sabíamos quem era, mas e a sociedade? Não tinha esse espaço. Por exemplo, eu publiquei uma matéria para a Folha Metropolitana de Guarulhos, que é um dos jornais que eu escrevo, sobre a infância da Rebeca, sobre a história dela em Guarulhos, né? Hoje ela é atleta do Flamengo, mas existiu uma história dela na base. Então, isso, para a cidade de Guarulhos, foi extremamente representativo, né? Porque ela é uma filha de Guarulhos. Mas quantas Rebecas não há por aí, né? Quantas histórias não há? É porque estamos falando dela porque ela foi a medalhista olímpica. Mas quantos atletas não tiveram esse mesmo retrospecto, a mesma dificuldade, né? Por sair de uma cidade natal, ir para um outro centro maior, né? Mas e a divulgação? Então, existe esse trabalho, a importância de você realizar essas divulgações, manter o nome na mídia dos centros olímpicos, seja de qualquer modalidade, para que isso seja fomentado no mercado. E aí você atrai anunciantes, atrai parceiros, né? E você já entra no marketing que você conhece. Isso, E aí você faz com que, por exemplo, uma cidade acaba sendo conhecida, por exemplo, por uma modalidade esportiva. Suzano, durante muito tempo, foi a cidade do vôlei. É verdade. Entendeu? Franca, basquete. Então, você acaba fomentando isso dentro da comunidade local. E com certeza vai sair um bom atleta dali. Com certeza surgirão nomes para que mantenha, né? Bauru hoje faz um trabalho muito bacana com basquete também. Então, isso é legal. Mas é um geral, né, Mausler? A cidade tem que estar disposta e você também tem que ter um trabalho de comunicação para fomentar tudo isso. Capitalizar esse investimento que uma secretaria faz para que dê essa visibilidade que é comunicação, marketing, todo esse conjunto que complementa um bom trabalho do gestor, né? Isso aí é o grande finale, né? Aí o atleta chega na Olimpíada, chega num campeonato mundial, ele vai representar o país, né? E aí ele tá num outro cenário. Mas existiu o trabalho de base aí, né? Existiu toda essa montagem aí para essa engrenagem girar. Essa construção. Você vê, você falou da Rebeca, né? Repercutiu bem, engraçado que veio na minha cabeça. Ela foi pro Flamengo do Rio. Sim. Mas ainda vai ter um gostinho o Guarulhos, porque tem um grande time lá em Guarulhos, que é o Flamengo. Sim. Tem. Então, quando falar do Flamengo, o pessoal acha que ainda é Flamengo de Guarulhos. Flamengo de Guarulhos, na verdade, exatamente. ela foi Flamengo do Rio de Janeiro, que absorve, antigamente, muitos clubes absorviam esses campeões, que isso era importante. Depois foi deixando, focando só esporte, o futebol, mas era importante ter os clubes, fomentar outras modalidades. E o que é interessante da Rebeca, os resultados que a ginástica olímpica fez. Essas meninas, que é um grupo que foram lá, a Rebeca é a estrela, mas tem a Jade, outras meninas que conquistaram, a ginástica rítmica, que foi um sucesso também, subiu o patamar, atraiu muitas crianças para a prática. Já existem filas em centros esportivos para a prática da ginástica. Aí vem uma menina que daqui 4 anos pode ser uma revelação. Sem a comunicação, quem que vai saber? Vai ser aquela surpresa. Pô, ganhou medalha. Vou colocar mais um ingrediente aí na sua fala. A Rebeca, quando treinava em Guarulhos, foi feita uma matéria com ela. Ela era a Daianinha. O apelido era isso. Daiane dos Santos. O que aconteceu? Durante um treino que a seleção de ginástica realizou em Guarulhos,
porque o ginásio no Rio estava com problemas. Eles foram treinar em Guarulhos. E aí treinou as novas, as novatas de Guarulhos, com a velha guarda da seleção brasileira. E aí houve essa integração. E como a Rebeca estava começando, aí olha a Daianinha, e ela era fã da Daiane, dos Santos. Então o primeiro apelido dela foi a Daianinha. Daianinha. Entendeu? Então, esse o trabalho de base, né? Só complementando a sua fala, que foi muito oportuna. Mas é isso. E os atletas acabam sendo um espelho para essa garotada. Então, a responsabilidade do atleta. Agora, o ingrediente é o quê? Levar a informação. A comunicação faz parte. A informação precisa, o conteúdo. Você precisa... que você tenha essa técnica, né? Você precisa ter esse acompanhamento, porque é um registro, né? É um registro de tudo que foi feito, de todo o trabalho desempenhado, né? Porque normalmente se julga a atleta ou a equipe pelo resultado alcançado. E às vezes, numa Olimpíada é muito difícil. Você sabe que o grau de competitividade é enorme, né? E você conquistar uma medalha de ouro não é fácil, né? Mas você tem um registro de todo o trabalho que foi feito, de todo o trabalho que foi desempenhado ao longo dos anos, né? Então, aquilo te dá um suporte. E aí é que entra a importância da imprensa. Primeiro, ser imparcial, para poder mostrar esse trabalho para a população em geral, para a sociedade, né? Seria como se fosse uma prestação de contas, né, Maus? Eu acho que o nosso dever, a nossa premissa número 0 deveria ser essa. Mostrar o fato, o que está acontecendo e falar, olha, Brasil, estão surgindo novos talentos, né? Indo um pouquinho para a área do futebol, nós tivemos aí o Neymar, né? Que foi retratada a vida dele desde o começo, né? Com o acompanhamento de... E com o rock, hein, aí, rock. né? Quer parar? Não. Continua? Aqui é ao vivo. Né? Então, e aí nós tivemos o retrato do Neymar, né? Quando ele era júnior ainda do Santos. Estava começando, o grande ídolo era o Robinho. Então, foi mostrado toda essa história até que ele chegasse a um grau maior dentro da escala do Santos. Então, quando ele chegou, é o Neymar Júnior, ele vai disputar a final de campeonato com o Ronaldo Fenômeno, na época do Santos e Corinthians. Já existia uma história do Neymar. Então, a mesma coisa tem que ter sido feita com outros grandes atletas. E quantos se espelharam no Neymar agora, né? E você acaba fomentando o crescimento de novos atletas, de novos personagens para o Brasil, né? A gente fala muito, poxa, o Brasil é um país carente de ídolos, né? Mas você precisa criar esses ídolos. Você precisa fomentar esse tipo de exemplo, de bons exemplos para a sociedade com esses registros, né? Então, hoje, nós temos o advento das redes sociais, né? Então, você faz Isso é uma grande ferramenta, né? É uma excelente ferramenta, porque, Mausler, as redes sociais, ela aproxima. Era mais ou menos assim. Aqueles bastidores que nós tínhamos antigamente, hoje, as redes sociais, ela quebra isso. Você tem o celular na mão, você faz um vídeo aonde você quer e você posta. Não tem mais segredo do bastidor. Não tem mais segredo. Então, assim, você consegue ser muito mais assertivo, né? Você consegue ser muito mais capitalizador aí nesse sentido. Mas você precisa trazer a boa informação. E isso você falou tudo. A boa informação, a precisão e a veracidade dos fatos. Né? Fazer com que... Porque tem muito chutômetro aí, né? E aí esse é que é o complicado, né? Porque o chutômetro, ele te dá uma estimativa, né? Eu acho. Não é o eu acho, eu tenho certeza, né? Então, você tem que ter dados concretos. Principalmente quando você vai fazer trabalhos que você mexe com investimento, você mexe com gestão de marca, você mexe com atletas, e você precisa ser muito exato nisso. O quanto que foi investido naquele atleta, qual é o potencial dessa marca aliada a esse atleta e até onde eu quero chegar. Você vê que a conta é exata? A conta ela tem que ser exata aí. Entendeu? Ela tem que ser muito exata, porque é um investimento alto, né? Você pega... vou te dar um case que eu tive durante a minha carreira. Eu trabalhava numa empresa de monitoramento de informação e nós fazíamos um suporte para assessoria de imprensa da Adidas.
E na época eles estavam fazendo o lançamento da camiseta do Palmeiras. Era aquela camiseta em homenagem à Avante Palestra, verde e branca. E foi um boom naquela época. E eu precisava o quê? Fazer a quantificação disso. Preciso quantificar o quanto que saiu na mídia. Olha a importância da divulgação na mídia. Vocês têm todos esses cálculos, né? Quantos veículos divulgaram aquele tipo de material? E se não houve algo tendencioso, porque a gente sabe que existe o lado da imprensa marrom, né? Aquele que deturpa. Boicota. Poxa, a camiseta ficou ruim, a camiseta ficou feia. Poxa, essa camiseta não tem qualidade. Então, assim, vamos prezar pela boa informação. Então, tivemos que fazer uma mensuração de resultados para mostrar exatamente o que aconteceu diante daquele ato em si. Isso dando um case, fora tantos outros que eu acabei desempenhando. Mas você vê como é extremamente cuidadoso um lançamento de uma camiseta de um time de futebol. Tem todo esse acompanhamento. Então, quando você vai fazer o lançamento de um uniforme, ou você vai apresentar uma atleta, poxa, é extremamente importante. Deixa eu aproveitar um gancho seu aí. Olha que interessante. Você aí, um pouco polêmico. Eu não acompanhei essa Olimpíada como eu acompanhava as outras. Eu era de cabo a rabo e, inclusive, presencial também, em alguns casos. E aí vem a notícia, eu nem vi a abertura, que o uniforme da seleção estava ruim. Ah, sim, houveram várias críticas sobre. Eu nem vi para poder tecer uma opinião. Até vi em algum site, li aí o pessoal se manifestando de forma crítica. Mas a comunicação em termos das críticas foram maiores. Eu não vi elogios, um contraponto. Não. Ruim, péssimo, não sei o quê, tá? Depois você vê a imprensa, a empresa que fez justificando. Se justificar é pior ainda. A nota de... E isso foi um erro, eu acho estratégico, 2 pontos. Se houve lançamento anterior, de que forma foi feito o lançamento, porque já poderia ter matado o problema no começo. Sim. Para não chegar na época da abertura da Olimpíada, fazer a crítica. Não tinha esse ruído de comunicação, né? E aí foi uma surpresa. O que você diz disso como um profissional da área? Porque eu só fui um leitor. Eu não vi opinião, eu só vi em foto. Eu achei que foi um uniforme que não me agradou. Mas para mim também criticar, dizer que foi péssimo, também não. Entendeu? Eu acho que no meu ponto de vista, Mausler, eles deveriam ter feito um lançamento dentro do país sobre esse novo uniforme. Ou então, até melhor, já que nós estamos numa época de redes sociais, que se fizesse uma consulta popular com vários modelos e que fossem escolhidos por votação. Porque você iria você jogaria para a torcida, né? Se falar alguma coisa, foi vocês que escolheram. Porque normalmente, assim, é extremamente importante o uniforme que representa a nação, o país, né? Diante de um evento da grandeza que é uma Olimpíada. Nós já tivemos críticas em Olimpíadas anteriores, mas, do meu ponto de vista, eu acho que a empresa ou poderia ter feito essa da consulta popular, que eu acho que seria interessante, né? Até para as pessoas tornar o lançamento com um tom participativo, né? Eu acho que seria muito bem aceito. Ou então fizesse um evento no COB. Como já aconteceu antes. Como já aconteceu antes, né? A gente não está inventando a roda aqui, a gente só está colocando algumas ideias que de repente poderiam ter sido feitas e que talvez poderia ter minimizado esse ruído de comunicação e essa gestão de crise. Porque para a empresa ter que fazer uma nota para se justificar sobre o uniforme, ela está dando um tiro no próprio pé, né? O gostar ou não gostar é muito particular, né? Mas dela dar uma nota nesse sentido, aí é meio complicado. Olha, foi o nosso trabalho. Se você não gostou, mas foi o nosso trabalho, foi aceito, tivemos um evento de lançamento. Então, você tem álibis aí para poder conversar.
E aí ele não teve, porque foi uma surpresa no dia seguinte às críticas. Ninguém falou da... Teve várias críticas a essa abertura aí, que realmente até eu faço aqui uma consideração, o absurdo. Quando a gente, Pierre de Coubertin, olha, eu quero fazer o esporte, quero unir as nações, vamos tirar tudo que é de problemas externos, religiosos, qualquer coisa que seja, sei lá, vamos lá, política, vamos lá. Aí faz uma abertura que afronta um pouco uma questão religiosa. Sim, Aí boicota um atleta aqui do skate que tinha uma cruz ali. Sim. Entende? Então, por exemplo, qual é o time da Itália, que é o Inter? Ele tem uma cruz, que é o significado da história do Inter. A Itália, que é o país extremamente religioso e católico. Então, não poderia competir? Então, eles começam a achar situações que não tem nada a ver. A Rússia não poder participar. Estão punindo os atletas. Sim. Esquece essa parte política. Não é para tirar de fora. Ter uma guerra é uma infelicidade, é uma coisa ruim de um país fazer uma coisa dessa com a Ucrânia. Já isso é ponto passivo, todo mundo condenou. Sim. Agora, atletas que não têm nada a ver, sendo punidos, discriminados. Então é erro. Excedeu, né, a linha do esporte. Então, estão misturando algo que deveria estar estrito na questão esportiva, de competição. O respeito, aquela harmonia, a união dos povos. De repente, tira um, tira outro. Isso pode participar, o skate não pode ter a cruz. Pô, chegaram numa condição baixa, a França, nesse sentido. Eu vou completar um pouco a sua fala. Concordo plenamente com o que você falou, só vou dar um dado maior. Aí, em termos de marketing, tá? Aí que você conhece. O que acontece? O evento, para quem esteve lá, eu acompanhei a abertura, mas para quem esteve lá, disse o seguinte, que aquela abertura ela foi voltada para as TVs. Ela não foi voltada para quem estava lá. Entendeu? Então, ela foi totalmente programada para as televisões. Entendeu? E o encerramento também, que teve lá as cenas do Tom Cruise e tal, aquela coisa toda. Agora, para quem esteve lá, ficou a ver navios, não viu tudo aquilo, né? Partindo totalmente de um contraponto das Olimpíadas anteriores, que existia o ginásio, aquela emoção, aquela comoção, as nações passando uma atrás da outra, com a bandeira, quer dizer... Foi feito todo um lado de marketing nesse sentido, mas que não foi pensado para o telespectador, o cara local, e sim para as TVs, entendeu? Isso então, você observou nesta? Sim, eu observei nessa. Então teve essa diferença. Ela foi uma Olimpíada voltada para a TV e não para o espectador. Então, por exemplo, vamos supor, eu comprei o ingresso, fui assistir um jogo, fui ver a abertura. Eu não vi tudo aquilo da abertura como espectador, quanto o cara da televisão, que teve uma outra percepção da coisa, entendeu? Não teve essa visão toda de todos esses fatos que você nos apresentou, entendeu? Interessante essa observação. O cara de casa teve essa percepção, mas o cara que esteve lá, ele não viu isso. Suou para estar ali, pagou caro. Quem que é esse? O que é aquilo? Porque não foi... A linguagem não foi feita para eles, foram feitas para a televisão, né? Agora, em termos de transmissão, todas as modalidades tiveram seu acompanhamento, né? Assim, de maneira integral, muito bacana, os bastidores, acompanhando os medalhistas, né? A emoção dos medalhistas, que é muito bacana você ver aquela instantaneidade do cara, quando ganha a medalha, né? E também quando perde, né? Mas você precisa retratar isso. E aí é a importância da comunicação, né? É os bastidores também. Isso acaba pendurando, isso é muito bacana. Ah, que bom. Eu acompanhei a parte do Brasil. Eu gostava nas passadas, eu via as competições de outros países, até para avaliar. Olha, essa equipe está forte. Até um contraponto, né? Vai chegar... Eu não tive condições nessa Olimpíada para acompanhar. Foi assim, Brasil, que hora que vai ser?
acompanhava. O judô, o basquete, tá? Que foi uma pena o basquete. O time está crescendo, esse time vai crescer. E vai motivar bastante, porque é uma garotada boa que está aí. Alguns com experiência e outros jovens. Essa mescla é sempre interessante para o esporte, para a né? próxima em Los Angeles vai dar trabalho. E o basquete, Mauser, bem citado por você, ele traz um outro case bem interessante. Porque nós vivemos aí um período de ato muito grande com que o basquete declinou, né? Deu uma sumida do cenário mundial, né? E o que acontece? Hoje, a NBB tem uma parceria muito forte com a NBA, né? E a NBA é muito aceita aqui no Brasil, é um produto muito bem aceito pelos brasileiros, né? Tanto que já fizeram jogos aqui, quando vem a final, tem espaços dedicados para o pessoal assistir. A gente acompanha, né? Então, isso faz com que o esporte local, o basquete local, seja fortalecido e que se surjam novos nomes, né? E a gente está vendo aí, a seleção está sempre, né, melhorando a cada competição. A cada competição a gente vai beliscando um lugarzinho melhor, né? Um destaque ou outro. Nós perdemos dos Estados Unidos, mas o cestinha do jogo foi um brasileiro. Não, e não foi de lavada, que nem o pessoal falava mais de 40, não. Não, foi um jogo legal. Foi um o jogo Brasil bom. teve uma hora que se perdeu e eles aproveitaram, mas nós estamos com o número 1 do mundo. 8, 9 Olimpíadas seguidas. Número 1. Mas foi um jogo legal, assim. Eu acho que o Brasil se portou muito bem. Aprendizado, né? É um aprendizado, né? É o que nós fomos no futebol um dia, né? Nós também tivemos aquela seleção de 94 a 2006 que dava show também. Entendeu? Então é mais ou menos. É que você não vê a de 70. Não. Então aí já é outro departamento. E agora são mais de 20 anos sem ganhar nada. Sem hein? ganhar nada. E olha, nessa próxima Copa, então, com esse time. Então, Com o técnico Dorival, pode ser um excelente técnico de time, mas de seleção não. Outra coisa, não aproveita ninguém do Brasil. O cara, você quer? Pega o São Paulo vendeu o Diego Costa. Daqui a pouco vão chamar o cara para a seleção. É um zagueiro ridículo, ruim. Porque não serve, mas tá jogando lá na Europa. Não, tem um monte de jogador bom aqui. Aquele Gerson, volante do Flamengo, tem que jogar. Tem jogador do Palmeiras, tem jogador aí que é guerreiro de todos os times. Nós podemos fazer uma seleção aqui com jogadores, mas não serve, vamos pegar tudo de fora. Goleiro do Palmeiras, é um excelente goleiro. Por que não está na seleção? Tem que trazer o Alisson que não sabe pegar pênalti. A seleção brasileira de futebol ela passa por uma situação de falta de identificação com o público. Porque ela só traz jogadores da Europa. Jogadores que saíram muito cedo do Brasil e que hoje estão na Europa. Então não tem essa identificação. Você falou nomes aí que com certeza deveriam estar numa convocação. Mas não existe essa familiaridade. Então, hoje, as crianças que acompanham uma seleção brasileira, eles não sabem exatamente, poxa, mas fulano joga onde? Ciclano joga aonde? Sabe? Então, não tem isso. Você percebe, desculpa te interromper, você vê garotos ainda com camisa do Messi, do Barcelona. Agora ele foi para os Estados Unidos, camisa, e não tem ídolo brasileiro. Com exceção do Neymar, que é o top. Isso, Esse é ele mais 10 para mim no time. O Neymar, ele em termos de imagem, marketing, ele é um dos 5 maiores do mundo no futebol. Eu desvirtuei, quero fazer uma pergunta. Quando nós estamos falando das competições aqui, você citou muito bem o basquete americano, que passamos a ter aí realmente uma atração de ver o espetáculo. Além da competição em si, a qualidade técnica, você vê o espetáculo, o público envolvido. Aqui, o que falta é uma produção melhor de eventos e o marketing, que é a tua área, para atrair o público. Porque nós temos bons jogadores. A competição praticamente é a mesma, mas eu acho que tinha que melhorar a qualidade técnica, mas motivar esses jogadores também. Casa cheia, como você falou na época de Franca, eram uns espetáculos. Viu que o Sírio ser campeão aqui no Brasil, campeão mundial, não tinha como entrar. Orgulho, né? Gente. O que eu vejo hoje das organizações é que não faz espetáculo para
tanto para a TV como para o telespectador que esteja lá pagou o ingresso. O vôlei teve uma fase que você lembra, até com o apoio do Banco do Brasil, todo mundo, você via qualquer jogo, não tinha lugar para entrar no ginásio. Hoje você vê que já está esvaziando, porque caiu essa qualidade de apresentar. Aproximação das marcas, né, E o junto que ao você esporte. vê como uma pessoa que tem também você que é uma pessoa que tem expertise nessa parte do marketing? Cada vez mais as empresas vão... Aí também tem um lado econômico da coisa, né, Mausler? Então, as marcas também ficam numa situação complicada em relação ao investimento. Mas você precisa aproximar. A Rexona estava fazendo isso no Rio de Janeiro, né, com o time de vôlei feminino. Você precisa fomentar essas marcas para fazer com que elas fiquem no mercado e acreditem no esporte, né? No esporte em geral. Isso é importantíssimo. Você precisa trazer esses caras e fazer com que eles fiquem, né? E que usem a marca dos times de futebol, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Flamengo, aliadas a essas grandes marcas. E elas vão, né, fomentando. Que nem o futebol feminino. Então, o Esportes da Sorte no Palmeiras. Agora ele se aliou ao Corinthians. É uma marca forte. É uma marca boa. Você precisa trazer essas marcas para fortalecer o esporte, né? E eles vão trazendo renda, vão conseguindo, a gente vai conseguindo manter as atletas, você vai conseguindo manter a comunicação, vai manter a estrutura e você vai expandindo a tua marca através do esporte. É uma parceria, né? É uma parceria, uma coisa que puxa a outra. Mas você precisa fazer com que essas empresas acreditem no esporte e façam com que novas atletas surjam e criem essa sinergia. Não, sem dúvida, tem que... Porque para qualquer empresa, um marketing que capitaliza é justamente investir no esporte, que dá um marketing positivo, dá uma atração de valores, de alegria, de saúde, de uma série de coisas. Então, qualquer empresa investindo no esporte, ela tem um retorno. Você que conhece esse cálculo de retorno sabe disso. O esporte, ele vende vida, qualidade de vida, ele vende competição, ele vende inúmeros fatores positivos dentro de um conglomerado. Então, qualquer empresa que esteja no mercado, ela vai falar, poxa, eu quero me associar a esses valores, né? Então, por exemplo, vamos lá o case Cristiano Ronaldo, que é o maior que existe. Poxa, você vê um cara atleta, super vencedor, um cara que tem bons exemplos fora de campo. Poxa, o cara faz doação, ele mantém a cidade onde ele nasceu, lá em Aveiro, entendeu? Ele banca familiares, ele faz doação de sangue. Poxa, ele é um cara que traz uma representatividade maior que o esporte. O nome Ele dá exemplos, né? O nome CR7 é maior fora do esporte do que propriamente no futebol, entendeu? Então você faz com que isso pendure. Outro case que é interessante, não vamos nem falar de Michael Jordan, Pelé, que aí, né, mas vou falar de um mais recente, David Beckham com a Adidas. É verdade. O David Beckham tem a linha Adidas Originals. Eu trabalhei com a linha Adidas, né? Prestávamos serviço para assessoria de imprensa e todos os produtos lançados pela Adidas Originals tinham a assinatura do David Beckham, que foi um atleta, um superstar. Então, quer dizer, você trabalha essa imagem do pós-futebol. Você viu que ele saiu das 4 linhas? Sim. Ele já deixou as 4 linhas e já se tornou um personagem. Ele já se tornou um cara fora, ele já se tornou um conceito, né? É verdade. Ele virou uma marca conceito. Hoje, então, você fala David Beckham. Poxa, foi um atleta inglês, com uma história... Real Madrid. Né? Extremamente rica. Poxa, a mãe dele trabalhava no Manchester United quando ele era pequeno, colocou ele nas escolinhas do clube, entendeu? E aí ele não tinha condições, e aí ele foi trabalhando, foi jogando na base. Então, fomentou isso dentro do clube. E otimizou a cultura local. É interessante isso que você falou, porque realmente, voltando ao Cristiano Ronaldo,
Aliás, esses atletas, eles já se destacam pela seriedade do profissionalismo. O que eu quero dizer? Eu não vejo nesse campeonato inglês o Casimiro cair e o cara dar um cutucão no peito dele, ele cair com a mão no rosto, fazendo aquela encenação. Eu não vejo o Cristiano Ronaldo, que não é fácil ele lá na frente, os caras chegando junto, ele cair e pôr a mão no rosto, fazendo encenação. Então, esses são profissionais. Você não vê no Campeonato Espanhol essa palhaçada que o brasileiro, o jogador brasileiro. Quero até falar, são covardes são farsantes esses atletas. Porque você vê, será que o atleta não imagina que está sendo filmado e nós vamos ver a verdade? É um mau exemplo que eles Será passam, que ele não percebe que o cara bate aqui no peito dele, ele cai querendo prejudicar um colega? Cadê a ética no esporte? Então, eles não têm ética. Não têm responsabilidade perante a sociedade que assiste, que ele pode amanhã se tornar um ídolo. Porque ele está prestando um péssimo serviço. Ele não apresenta a realidade do que é o esporte e os valores. Porque ele está enganando. Então, hoje, o cara tem qualquer coisa, cai no rosto fazendo... Onde já se viu isso? Até o Neymar parou com isso. Então, porque é um péssimo exemplo, não dá para fazer isso, entende? Estão enganando e querendo prejudicar um colega de profissão que não deu a paulada. Quando dá, deu e o juiz vê. Temos agora VAR, tem uma série de coisas que vê a maldade dos caras. Então, não precisa fazer encenação. É feio isso. Você está assistindo o jogo, daqui a pouco o cara bate no ombro, aí sai... Eu, se eu fosse juiz, eu expulsava esses caras. E existe um ponto interessante aí no que você falou, que é o seguinte, esses caras, eles acabam não só passando um mau exemplo para quem assiste, na formação da base das crianças, mas também eles não se tornam ídolos dentro do seu esporte, né? E assim, hoje, você olha aqui em termos de Brasil, você fala ídolo, você lembra muito do Ayrton Senna. Sem dúvida. Os valores que ele traduziu, tudo que ele passou na carreira, as dificuldades que ele passou. Mas, assim, quando ele tinha um carro bom, ele era muito superior. Quando ele tinha um carro inferior, ele incomodava muito. Lógico, eu lembro. Entendeu? Incomodava demais. E ele se divertia com aquele carro de 93, que era muito inferior ao Williams. Ele começou na Toleman. Começou na Toleman. E em 93 ele tinha um carro inferior ao Prost. E na época o Prost falou, o Senna é muito bom na chuva. E ele deu risada. Então o que acontece? Isso mostra o quanto que o ídolo chega, se aproxima, né? Faz a diferença. O Ayrton Senna foi o maior de todos. Mas existem outros grandes ídolos, não só Brasil, mas também no mundo inteiro. Eu tive a honra de trabalhar com grandes ídolos. Éder Joffre, Ademar Ferreira, Aurélio Miguel, o próprio Pelé. Então, uma satisfação de ter convivido e com um detalhe, humildes, todos humildes, inclusive o Ayrton Senna. Bom, estamos chegando no final de mais um Podiumcast. Queria que você fizesse as suas considerações finais. Quero que você faça as considerações finais, por gentileza, que você veio aqui engrandecer uma área que a gente precisa aprofundar mais aqui. Obrigado, Mauser, que eu gostaria de agradecer o espaço, a oportunidade. É um prazer estar aqui no Podiumcast. Gostaria de deixar meu Instagram aqui, que é o @miqueletomedia, tá? Para quem puder acompanhar meu trabalho de perto. Sou jornalista, trabalho com mais de 10 veículos de comunicação de bairro, voltados aqui em São Paulo. Fora outros trabalhos que eu faço também com uma satisfação imensa, porque unir esporte com comunicação é um prazer. Muito obrigado. Aqui ninguém sai de mão abanando. Você vai receber aqui uma lembrança nossa. Obrigado, Mosler. Nosso Podiumcast. Quero também informar a todos que dia 23 de agosto teremos o nosso primeiro congresso de administração pública e privada no esporte, que será transmitido pelo Podiumcast, ao vivo, para todas as pessoas que, inclusive, se inscreverem, se acompanharem, que estamos à disposição aí de informar. Mais uma vez, obrigado pela sua participação. Agradecemos a todos vocês por estar nos acompanhando sempre. Muito obrigado.